Muito bem, vamos à Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 10 e 11, continuando com a exposição desta carta. Colossenses, capítulo 3, versículos 10 e 11. Entramos numa área mais prática da epístola, embora ainda tenha aqui e acolá alguma passagem como esta, que ainda desenvolve alguns conceitos sobre a vida cristã. Colossenses, capítulo 3, versículos 10 e 11, mas eu vou ler do 5, porque nós já pregamos semana passada do 5 até uma parte do 10. Então, por causa do contexto, eu acho que vale a pena começarmos do 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa-nos na transmissão da Tua palavra, que o Teu Espírito dirija cada um de nós conforme a necessidade individual de cada um de aprender da Tua palavra de uma maneira especial que está aqui escrito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Pepe está aí, ou algum diácono, talvez fosse bom dizer para o casal que tem aulinhas para crianças lá, se quiserem. Fiquem à vontade, não é obrigatório, mas saber que tem. Muito bem. Então, na semana passada, terminamos com essa figura aqui das vestes, como Paulo usa, para nos despir do velho homem com os seus feitos, e para nos revestirmos do novo homem. Falamos que precisamos deixar de lado, dentro da imagem que Paulo usou, a roupa de escravos, rota, rasgada, mal cheirosa, imunda, e andar com a roupa nova, uma roupa digna de filhos do rei. Uma roupa de justiça, de retidão. Falamos nisso. Comentamos também que no versículos 10 e 11, Paulo iria falar um pouco sobre o novo homem, e inclusive no versículo 12 e alguns versículos depois também. E é isso que nós vamos ver hoje, só os versículos 10 e 11. Agora, satisfeitos por termos algo agradável para falar, em contraste com o tema passado, que nós falamos de tantas coisas feias, que são as obras da carne. Aqui no versículo 8, ira, indignação, maldade, maledicência. Comentamos cada uma dessa, mesmo de uma maneira não muito detalhada, mas falamos mentira no versículo 9, não mintais uns aos outros, e falamos que nós andamos neste caminho, nós, digo aqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo, e que essas coisas são típicas de quem continuam sem Cristo no coração e, infelizmente, mesmo aqueles que são salvos em Cristo ainda continuam pecadores, não mais destinados ao inferno, mas ainda pecam e ainda cometem, mesmo espera-se com muito menos intensidade, muito menos frequência, estas obras da carne, que nos envergonham ainda hoje
e vão nos envergonhar até o último dia em que passarmos nesta terra, porque ninguém adquire a perfeição em termos de santidade, em termos de andar cristão, ninguém atinge a perfeição de não pecaminosidade nesta terra. Se alguém disser que não peca, é mentiroso, diz o apóstolo João. Então, não foi muito agradável nós passearmos por esse caminho não muito bonito, não muito perfumado, de um caminhar nas coisas erradas. Agora vamos falar do novo homem. É o contraste. E vamos ver então duas informações valiosíssimas sobre o salvo hoje. E na próxima pregação vamos ver características desse novo homem, do jeito que nós vimos semana passada, características do velho homem. Vamos ver o que é que vai caracterizar, o que é que deve predominar no andar hoje de alguém que se chama crente. Que se chama e que, na realidade, é crente. Não adianta só se chamar. Então, vamos ver o contraste entre o velho homem e o novo homem na próxima pregação, em termos de características individuais. No versículo 10, se vos revestistes do novo homem, já explicamos que esse novo homem é a nova criatura, criado segundo Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é, segundo Coríntios 5:17. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa nova criatura, que Paulo chama aqui de novo homem, criado segundo Cristo, Filho de Deus, convertido por uma fé genuína, dada pelo Espírito Santo, que levou o pecador a um arrependimento profundo, sincero, produzido por esta fé que vem do alto. Em suma, estou falando de um salvo ou de um crente, como costumamos falar. Então, ele, ao falar do novo homem, ele diz que se refaz para o pleno conhecimento. É uma característica deste novo homem. Esse refazer no original significa refazer mesmo, é uma boa tradução. Tornar-se novo, e um erudito no grego colocou a observação com a implicação de ter se tornado superior. Então, esse refazer-se é tornar-se novo, ou cada dia mais novo, com a ideia de que vai ficando cada vez melhor. Tem esta ideia. Na Nova Versão Internacional, nós lemos o qual está sendo renovado em conhecimento. Primeira coisa que aprendemos aqui sobre o novo homem é que ele não é estático, parado. Quando alguém se converte, tornando-se um crente em Jesus Cristo, ele não fica apenas evitando pecar. Minha função, então, agora, já que eu sou crente e sei que vou para o céu, vou ficar quieto, vou pecar o menos possível, enquanto eu aguardo o dia de ir para o céu. Fazendo isto, eu acho que já estou fazendo minha obrigação cristã. Não é não? Pecar cada vez menos, ficar quieto, esperar o dia de ir para o céu, porque eu já estou julgado e aprovado em Cristo. Tranquilo, a minha absolvição, porque os meus pecados foram colocados sobre a cruz de Cristo. Não é que Deus disse aos seus pecados, tudo bem, você está tendo fé em mim, está pedindo perdão, que é isso? Tudo bem, está tudo bem, você é gente boa, seus pecados estão todos esquecidos. Não. Então, quando o crente diz que não tem mais pecado pesando sobre ele em termos de condenação,
Não é porque esses pecados foram dispensados. Não. Eles foram durissimamente cobrados do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Seja como for, é válido o crente ter o conforto de dizer: minha questão de eternidade, céu ou inferno, está resolvida. Já estou aprovado em Cristo. Está certo. O que não está certo é dizer: então tudo o que me falta, o que me resta aqui, é ficar quieto esperando o dia de eu partir para o céu. Não. Do dia da conversão até o dia da partida para o céu, há toda uma caminhada pela frente. E que caminhada! Um rumo de crescimento, de progresso, de amadurecimento espiritual. E é uma experiência tão forte que é como se fosse se tornando novo todo dia. O novo homem que se refaz, se renova, cada vez melhor, cada vez melhor. Então, uma ideia clara de um progresso. O contrário de algo estático, parado, apenas aguardando chegar o dia de ir para o céu e sem pecar. É muito mais do que isto. Interessante que esta ideia é coerente com a figura que a Bíblia usa da conversão quanto a ser um novo nascimento, que é outra forma da Bíblia falar da conversão a Cristo. Então, do jeito que um bebê se desenvolve e amadurece, é o que se espera de um bebê quando nasce, é o que se espera do crente também. Então, um crente estagnado na sua vida cristã é tão anormal quanto uma criança de 4 anos que não anda. Alguma coisa está errado. É o caso de perguntar, quase como um pequeno parênteses, como está o seu progresso em termos espirituais? Agora, para você mesmo se autoavaliar é difícil, mas é válido. A autoavaliação é uma coisa válida, a Bíblia fala, inclusive, tudo. Mas seria interessante uma experiência, acho que ninguém vai fazer isso, mas seria interessante. De qualquer forma, você escreve o nome de 10 pessoas que lhe cercam e pessoas que lhe conhecem muito bem. Crentes e até não crentes, não tem problema. Marido, a esposa, um filho, um irmão, um amigo, alguém da igreja, irmão em Cristo, coisa assim. 10 pessoas. Aí você perguntaria a elas: o que você acha do meu andar cristão? Nos últimos, 2 anos, 3 anos, 4 anos, o que você acharia do meu andar cristão? Como é que você avaliaria, de uma maneira bem franca? Estou estagnado? Como um discípulo de Cristo? Como alguém que deve andar como Cristo andou? Não é que apenas continua confessando a fé em Cristo. Não, isso aí também é. Essa não vale. Do contrário, teria sido apostasia. Não confesso mais nem a fé que eu tinha em Cristo. Né? Apostatou, é outro assunto. É um ex-discípulo. Declaradamente um ex-discípulo. Então, não estou nesta hipótese, mas apenas como um crente que há 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu confesso que sou, insisto que sou, me identifico como tal. Como é que você vê o meu caminhar? Você nota alguma diferença? Nota
progresso, nos meus defeitos, nas minhas carnalidades, meu comportamento, minhas reações, a forma como eu falo em Deus. De uma maneira geral, seria muito interessante o resultado dessas 10 análises que fariam sobre você. Mas eu ainda acho que provavelmente você próprio, se for pensar de uma maneira corajosa e bem honesta consigo mesmo, eu acho que vai dar para você avaliar bem. Talvez não vá acertar na mosca, né? Mas talvez dê para avaliar bem como é que você está indo nisso aí. E espero que, se você for fazer uma avaliação dessa, o resultado seja, ou pelo menos a sua ideia seja que você está melhorando, com lutas, com altos e baixos, com quedas e retomadas, mas que você tem, sim, progredido na fé cristã. Voltando. Paulo diz que o novo homem se refaz para o pleno. Se refaz. Com que objetivo? Não, ele se renova, ele se torna cada vez mais parecido com Cristo, o mais santificado no seu caminhar. Qual é o objetivo? Já sei, vir mais aos cultos. Não, é conhecer melhor a Bíblia. Ter mais vontade de ler a Bíblia. Não, eu acho que não é não. Acho que é para pregar com mais poder. Quando eu falo o evangelho para alguém, para um amigo, tal, para eu evangelizar e testemunhar com mais poder. Todas essas coisas são muito boas. Mas não é o alvo de que Paulo trata aqui. O alvo que ele trata aqui é: se refaz para, ou na direção de, ou visando, com o objetivo de, para pleno conhecimento. Que no original, a palavra aqui, ela tem um reforço de um prefixo lá, que significa da ideia de um conhecimento preciso e correto. Inclusive, alguém comentou que é usado no Novo Testamento essa expressão aqui, com esse prefixo, usado para as coisas éticas e divinas. Ou seja, é um conhecimento forte, correto, preciso. É a ideia aqui. Então, o objetivo da renovação deste novo homem, deste crente, dia a dia, o objetivo dele é conhecimento. Interessante, eu estava lendo outro dia, você pode pensar que hoje o bem mais valorizado na humanidade é conhecimento. Talvez antigamente quando se falava em patrimônio, em riqueza, pensava-se em ouro, prata, minas, pedras preciosas, petróleo, madeira, pensava-se em coisas. Essa era a ideia. E os homens mais ricos de um século, 2 séculos atrás, eram os que possuíam coisas assim. Fabricantes de coisas, carros, aviões, coisas. Ultimamente tem havido uma tendência muito grande, vocês todos sabem disto, uma concentração na ideia de que o conhecimento é mais valioso do que coisas. E se vocês pegarem as grandes empresas do mundo hoje, especialmente as dos últimos 10, 20 anos, são todas ligadas com conhecimento. Não produzem coisas materiais. Programas, softs, tudo que leva a um conhecimento maior, e isso é considerado hoje
extremamente valioso. O uso de algoritmos com os quais você pode calcular, ou saber, ou direcionar até o gosto pessoal de alguém. Você ter milhões de pessoas no seu controle, no seu estoque, no seu arquivo. Não tem preço hoje. Conhecimento. Conhecimento. Aí a Bíblia diz, 2000 anos atrás, que o grande objetivo do aperfeiçoamento espiritual do crente é conhecimento. Mesma palavra. Quer dizer que a Bíblia está bem afinada com o mundo? Nem tanto. A Bíblia concorda que conhecimento é fundamental. Discorda radicalmente quanto ao conteúdo desse conhecimento, quando o mundo explica que conhecimento é esse, que é fundamental. Descobertas científicas, dados e informações sobre as pessoas, condições de levantamento de listas e mais listas, e cálculos de projeção, fórmulas complexas. É isso aí. Então, o mundo vai falar de vários tipos de conhecimento, mas sempre direcionado, ou tipos direcionados de conhecimento, com coisas da terra, do mundo. Pode ser conhecimento científico, é das coisas daqui. Eu digo daqui é da criação, não quer dizer que é só do planeta Terra. Pode ser qualquer coisa ligada com astronomia. Mas coisas físicas, materiais, da Terra / criação, do universo. Esse é o conhecimento que o mundo valoriza. E esse é o conhecimento, algum tipo desses, vários tipos, alguns mais do que outros, que geram riquezas incalculáveis, porque conseguiram algum tipo de conhecimento. Mas o conhecimento que o crente, o novo homem, precisa para se renovar dia a dia é de outra natureza completamente diferente. E seria o caso de perguntarmos, então é conhecimento de quê? Ou de quem? Não é conhecimento? De quê? Explique. É curioso que nessa passagem, Paulo não responde diretamente esta pergunta. Conhecimento de quê? Ou de quem? Mas talvez porque ele já tinha falado tanto nesta epístola, nós estamos ainda no começo do capítulo 3, ou seja, antes só tinha o 2 e o 1. Ele já havia falado muitas vezes sobre coisas importantes de serem conhecidas pelo crente. Quer ver um exemplo? Capítulo 1, versículo 6. Agora se concentre na ideia de que Paulo está falando aqui da importância do conhecimento de alguma coisa. Que o novo homem deve aumentando nesse conhecimento. Que chegou até vós, como também estou em Colossenses 1 e 6. Em todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o que ouvistes e entendestes a graça de Deus. Na verdade. Ou seja, conhecimento, quando fala em ouvir e entender, óbvio que está falando em conhecimento. No caso aqui, conhecer a graça de Deus cada vez mais. Versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de quê, Paulo? Da sua vontade. Opa! Conhecimento da vontade de Deus, da graça de Deus, da vontade de Deus. Versículo 27, ainda no capítulo 1.
aos quais Deus quis dar a conhecer. O quê? Qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, o conhecimento da pessoa de Cristo no crente, que é a esperança da glória. Versículo 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos a todo homem, continua a passagem, ou seja, ensinando, para que eles conheçam melhor o que? Sabedoria de Deus. Capítulo 2, versículo 3, falando de Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, o conhecimento de Cristo como mistério de Deus. Nós poderíamos resumir tudo numa palavra, que seria o conhecimento da pessoa de Cristo. Claro, eu estive aqui só em Colossenses, poderíamos buscar esta ideia de conhecimento que o crente deve ir aumentando cada vez mais em várias passagens do Novo Testamento e do Velho também. E esse conhecimento que o crente deve ir adquirindo cada vez mais da graça de Deus, da vontade de Deus, da sabedoria de Deus, em suma, de Cristo, da pessoa de Cristo, ele leva o homem a se renovar, que se renova para o pleno conhecimento. Segundo, então é um conhecimento que vai levar o homem a se renovar cada vez mais, segundo um certo padrão. Há um padrão pelo qual nós podemos comparar se de fato estamos crescendo, nos renovando nesse conhecimento. Qual é o padrão? Segundo a imagem daquele que o criou. Esse é o padrão. É muito difícil passarmos uma passagem dessa e não nos lembrarmos de Gênesis 1, 26 e 27, quando fala na imagem daquele que o criou, ou seja, na imagem de Deus. Eu posso ir lá só, se você prefere só ouvir. Também disse Deus, estou em Gênesis 1 e 26, lá na origem da criação. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E continua lá no versículo 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Pois é. O problema é que a imagem que o primeiro Adão trouxe de Deus acabou ficando estragada por causa do pecado. Por que eu estou falando primeiro Adão? O primeiro homem, Adão, porque tem o segundo Adão, como Cristo é chamado. Então, Cristo veio trazer a imagem de Deus de uma maneira muito mais forte, muito mais pura. Então, o conhecimento de Cristo e tudo que se relaciona a Ele torna o crente cada vez mais parecido com Ele, Cristo. E assim, ele vai se transformando cada vez mais à imagem de Deus, de uma maneira perfeita, como Deus queria desde o começo. E, aliás, mais ainda, porque tudo que veio com Cristo veio de uma maneira superior ao que veio com relação a Adão. E eu não vou desenvolver muito por este tema agora. Mas o fato é que o conhecimento de Cristo leva o homem a uma transformação, que Paulo usa o termo renovação do novo homem, contínua. Eu vou ler algumas passagens, não vou me deter em nenhuma delas, só para você ver a associação de conhecimento com uma transformação ou algo que ocorre como consequência desse conhecimento de Cristo. Efésios capítulo 3, versículos 18 e 19. Efésios 3, 18 e 19.
Diz assim a palavra de Deus. 17 diz, e assim, estou em Efésios 3:17, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer, olha o verbo, conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Consequência de conhecer o amor de Deus e todas essas coisas de Deus, sobre o amor de Deus, é um conhecimento que vai levar a um crescimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Conhece mais as coisas de Deus, no caso aqui o amor de Deus, você chega mais perto da plenitude de Deus. Conhece a Deus melhor, você é elevado, você vai sendo renovado à medida que vai aumentando o seu conhecimento, no caso aqui do amor de Deus. Só como exemplo que eu estou dando. Filipenses capítulo 3, versículos de 8 em diante, diz assim, Filipenses 8 em diante, pode apenas ler ou ouvir. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Olha o verbo, aqui no caso não é verbo, mas o nome. A ideia, o conceito de conhecer, de conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer, de novo a ideia de conhecimento, agora o verbo mesmo, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, aí vem, conformando-me com ele na sua morte, ou seja, experiência adicional, vai conhecendo melhor Cristo, vai se conformando mais, vai parecendo-se cada vez mais, nada estático, mas dinâmico, conhecimento levando a uma transformação contínua. Sempre tendo como alvo a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Falou do amor de Deus ali, falou agora conformando com ele na sua morte, ou seja, você tendo uma vida aqui muito parecida com a que ele teve, no aspecto de considerar-se como morto para o mundo, e poderia falar muito disso aí. Eu não quero, como eu disse, explorar cada dessas 3 passagens que eu estou lendo aqui. Eu estou só querendo mostrar 3 exemplos que falam de conhecimento, tendo como consequência algum tipo de atuação em nossa vida, de crescimento, de aperfeiçoamento. 2 Pedro 1, 3 e 4. Diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento de novo. Estou em 2 Pedro 1 e 3. Pelo completo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, lá vem de novo, o resultado do conhecimento, para que vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, ou seja, consequência de conhecimento, maior santidade, menos prática de corrupção, mais uso
da natureza divina, de algo da natureza divina que é implantada no crente quando ele se converte e que precisa ser desenvolvida isto. Então, o fato do aumento no conhecimento de Cristo tornar o crente mais parecido com ele tem algumas implicações fantásticas. É que esse conhecimento de Cristo não é apenas um conhecimento a nível mental, de alguns dados sobre a pessoa dele. Há livros sobre Cristo feitos, famosos, por pessoas que não se declaravam crentes no Senhor Jesus Cristo, nem exercendo uma fé pessoal nele. Livros interessantes, cultos, bem feitos, historicamente, geograficamente muito bem situados, alta erudição sobre Cristo, mas não acertam no alvo, porque era um conhecimento mental, erudito. Então não é a questão de conhecer apenas dados sobre a pessoa de Cristo, como uma criança numa escola dominical e levanta e diz: professor, eu estudei, e eu aprendi aqui 10 títulos que são dados a Cristo na Bíblia. Aí diz os 10, parabéns, aí ganha uma estrelinha dourada e etc. Ótimo, que a criança decorou lá os 10 títulos dados a Cristo, digo 10 num sentido geral, mas se aquilo vira uma listinha decorada, a criança vira adolescente, vira adulto, vira velho, não vai sair dali. Conhecimento técnico da pessoa de Cristo, puramente de saber dados sobre ele, históricos, filosóficos e tudo mais, não é este tipo de conhecimento do qual Paulo fala aqui. Não é. O conhecimento de que Paulo fala aqui, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, leva a alinhar todo o comportamento do crente na direção do ser, da pessoa de Cristo. É um conhecimento que transforma vida, que altera rumos, mexe com atitudes, que purifica, que santifica. Então, se tem alguém que se diz crente, 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 há anos após ano, e você não vê uma transformação no rumo da pessoa de Cristo, é esquisito. E merece uma reflexão sobre a genuinidade da conversão desta pessoa e se essa confissão de fé de fato corresponde ao que a Bíblia chama de um novo nascimento. Segunda coisa, o conhecimento maior de Cristo, da pessoa de Cristo, vai automaticamente gerar um crente mais ativo. Lembra que eu disse que o renovar-se do novo homem não era visando o crente vir mais para os cultos, aprender mais a Bíblia, falar melhor no seu evangelismo pessoal. Não é isso, era o conhecimento de Cristo, tudo bem. Só que, automaticamente, o crente que vai conhecendo a Cristo cada vez mais, ele vai se tornando mais intenso em Cristo, mais interessado nas coisas de Deus, mais desinteressado nas coisas do mundo. Então ele vai automaticamente gostando do reino, do trabalho de Deus neste mundo e as coisas que envolvem esse trabalho. Ou seja, aí eu digo, envolvimento na igreja, a vida cristã e tudo o que cerca uma vida cristã. Então, alguém que conhece a Cristo e vai aumentando nesse conhecimento, realmente ele vai ficar, na prática, um crente muito mais eficiente no serviço de Cristo. Ele vai ser mais sedento da palavra, ele vai ser mais dependente da oração, ele vai ser um crente mais maduro em todas as áreas da vida, não apenas dentro dele, internamente, espiritualmente,
Mas as pessoas vão ver esta sede, essa vontade de trabalhar para Cristo, elas vão ver. Gente, tem crente que praticamente paga para servir. E tem crente que foge de serviço. Muitas vezes, uma conversa entre dois pastores de uma mesma igreja, é assim, precisamos de alguém na área tal, fulano. Pode ser, tem dificuldades, tempo curto, está com um monte de filho em casa, mas pode ser. Cicrano, não. Esse aí, quando ele vai dizendo, irmão, esse não posso. Antes de ouvir o resto da frase. E o outro lá está, esse aí, se ele puder, se estiver dentro da condição dele, e até mais, ele estica, porque esse paga para servir, maneira de dizer. Então é assim, estão julgando os irmãos nessa conversa. Não estão julgando coisa nenhuma. O julgamento proibido é julgamento de coração. Quando dois pastores conversam assim, ou dois líderes de igreja conversam assim, não estão julgando o coração de ninguém, não. Estão julgando as obras. Estão julgando o comportamento. Claro que estão julgando. Estão avaliando, óbvio. Não, o fulano nunca aceitou nada nesta igreja. Está julgando. Julgando o quê? Agora, você dizer, não, ele não faz nada, porque dentro do coração dele... Para, que agora você está julgando o coração dele que você não conhece. Mas a língua dele, o que a língua dele fala, eu conheço muito bem, há anos. Claro. A disponibilidade dele, eu conheço há muito tempo. Então não é um julgamento, de jeito nenhum. E se você chamar julgamento, chame, não precisa ter medo da palavra. Você tem que ter medo da palavra, julgamento de coração, julgamento de intenções. Essa é perigosa. Perigosa não, proibida para o ser humano, porque não conhecemos a intenção de ninguém. Os atores estão aí para levar todo mundo a chorar na hora que eles querem, ou rir, e eles com outro sentimento lá totalmente diferente, mas eles conseguem fazer. O coração está no outro canto. Então, nós todos somos mais ou menos atores algumas vezes. Então, é assim. O crente que cresce no conhecimento de Cristo, ele vai ficando nervoso, nervoso no sentido de requieto, para servir, para trabalhar para Cristo, para fazer alguma coisa. Ele não se aquieta. Porque ele está com a comunhão tal com Cristo, e as consequências dessa comunhão e desse conhecimento com Cristo, como eu já falei aqui, de várias ordens na vida espiritual, as consequências levam-no realmente a dizer, mas o importante desta vida é o que é para Cristo. É que eu posso oferecer ele depois, tudo bem, eu ofereço meu casamento, ofereço a educação dos meus filhos, eu ofereço o suor do meu rosto para sustentar minha família, ótimo, tudo bem. Mas ele começa a ver que isto é importante, cada uma dessas coisas que eu acabei de falar, mas não deve constituir o núcleo da vida da pessoa, que hoje é muito comum nós acharmos que o núcleo, o que é importante, o centro do viver aqui é o casamento, e olha lá, os filhos, e o trabalho, o salário, e eu estou falando em coisas lícitas, imagina as ilícitas, mas coisas lícitas. E é por engano. A palavra é engano, é um desfoque. Olhar desta forma. O crente, quando ele começa a conhecer Cristo mais e mais, ele vai vendo que essas coisas, sim, são importantes, sem dúvida. A palavra de Cristo, a Bíblia, está cheia de mandamentos contra isso aí. Mas, peraí, tem muito mais coisa aqui no reino de Deus para eu fazer do que meu casamento, do que educar meus filhos, do que trabalhar. Hoje em dia, se alguém puder ter 3 trabalhos, ele tem. E só não tem um quarto de madrugada porque não aguenta fisicamente. Porque se aguentar, e tem gente que ainda toma umas pílulas para poder aguentar. E aguentar, por quê? Para aumentar a renda. Mais renda, mais renda, mais renda. Mas está morrendo de fome. Você com 2 empregos está morrendo de fome. Para justificar ter o terceiro.
e talvez querendo o quarto, é esse foco, que alguém que vai conhecendo Cristo cada vez mais, ele vai tendo esse foco desviado das coisas daqui, que são importantíssimas para ele, que deveriam ser importantes sim, mas não tanto. E as coisas de Cristo, que deveriam ser importantíssimas para ele, são deste tamanho. Para crentes. Para crentes. Desse tamanho assim. É secundário, se sobrar tempo, se houver. Não, eu tenho um encontro em Rio de Janeiro, segunda-feira, então eu vou logo domingo. Por que não marcou terça para ir na segunda? Mas não admite, em termos de emprego, em termos de empresa, não admite. O empresário morre. Mas ele não perde uma segunda-feira se deslocando, ele vai domingo. E quando viaja muito, é domingo após domingo, após domingo. E a vida ligada ao conhecimento de Cristo, ficando ali secundária. O que sobra, o que resta, talvez seja um pouco chocante falar assim, e isso não esteja conscientemente na cabeça de nenhum de vocês. Não, espera aí, pastor, eu nunca cheguei. Senhor, é o seguinte, tu vais contar de mim o que sobra, o que resta. Não, porque é isso, pastor. Não, eu sei que você nunca... Imagino que você nunca chegou a falar assim com Cristo. Mas você acha que precisa falar para poder agir? Um tapa dói mais ou dói menos se você avisar antes, vou te bater. Pá! Bateu. Então, não é muito o caso se você disse isso para ele ou não disse. Você nem percebe e ainda acha que está cumprindo com as obrigações diante de Cristo, ao supervalorizar as coisas da terra. E valorizar de uma maneira muito modesta as coisas que você vai conhecer cada vez mais à medida que vai conhecendo Cristo, vai se renovando. Estão vendo por que tem muitos crentes que não se renovam em termos de conhecimento de Cristo? Estão estagnados. E a terceira, e depois vou para o versículo 11, passar pouco tempo lá e vou encerrar. A terceira implicação fantástica do aumento do conhecimento de Cristo é que, à medida que o crente conhece mais e mais a Cristo, ele não apenas o louvará mais, o honrará mais de uma maneira pessoal, nas suas orações, na sua adoração individual a Cristo, mas através da sua própria semelhança com Cristo, à medida que ele vai se tornando na prática, nos detalhes, segunda-feira, terça, quarta, quinta, nos detalhes, à medida que ele vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo, ele vai chamar a atenção das pessoas, que acabarão louvando a Cristo indiretamente ao ver o seu comportamento. É o princípio de que ele próprio disse: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam o seu coração, né? Vejam o quê? Vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, aquele que conhece a Cristo termina vivendo de uma maneira tal e praticando obras, não que vão salvá-lo, ele já é um salvo pela fé, não tem nada a ver com salvação, em termos de ganhar salvação com obras. Não. Mas ele vai praticar obras e ter um estilo de vida tão bonito, tão parecido com Cristo, que ele vai levar Cristo a ser honrado por pessoas que estão vendo você agindo. Tem gente que nem se identifica como crente, mas pessoas caridosas, pessoas que dedicam a vida a fazer filantropia, ficam famosas. E muitas vezes são citadas como um exemplo cristão.
pessoas que você vai ler a biografia, isso não tem nada de indicação, não é julgando o coração da pessoa, mas não tem nada que essa pessoa tenha falado ou comentado em termos de crenças pessoais, de fé da pessoa que falou, proclamou, não está batendo bem, como alguém que exercer uma fé salvadora em Jesus Cristo. E pessoas famosíssimas, porque as obras dessas pessoas parecem com as obras de Cristo. Exalta Cristo, mesmo sendo alguém que nem é dele, em termos de discípulo ou de fé exercida. Faça com que Cristo seja mais honrado pelo seu comportamento, pelas suas obras. Versículo 11, para a gente encerrar. Voltando então a Colossenses 3 e 11. Diz assim: revestis o novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. De maneira muito rápida, a segunda coisa que nós aprendemos sobre o novo homem em Cristo é que todas as pessoas que se tornaram crentes, ou seja, são novas criaturas, ou seja, são novos homens, elas são iguais perante Cristo. Então, Paulo coloca aqui 4 pares de contrastes, cada um bem significativo. Ele fala grego e judeu, está falando em raça. Então, no cristianismo não há raça. Todos são chamados à fé. E uma vez salvos em Cristo, deve desaparecer completamente diferenças raciais. 2, circuncisão e incircuncisão são práticas religiosas. Circunciso, que ele fala, é um judeu, obediente à lei de Moisés e tal. O incircunciso é um pagão, muito provavelmente alguém idólatra. Esse contraste para nós hoje pouco representa. Na época era muito forte, quando Paulo colocou. Então, imagine um muçulmano, um budista, um católico. Se todos eles se converterem a Cristo, ficarão na mesma posição perante Deus. Não importa o que fizeram ou deixaram de fazer na sua religião, se praticar a idolatria, se não praticar a idolatria, se creram na própria igreja como sendo uma fonte de perfeição e de inerrância, como as próprias Escrituras e na autoridade da própria igreja como sendo igual ou maior do que a autoridade da Bíblia, ou se o muçulmano lá cria no que disse Maomé e etc. O que fizeram ou deixaram de fazer na sua religião, se certo ou errado, um pedaço certo, um pedaço errado, misturado com o cristianismo, ou sem mistura nenhuma, não importa. Uma vez convertidos, estão nivelados pela fé em Cristo. Cada um deles agora é um novo homem, uma nova criatura. Aí ele fala, bárbaro cita, que é o terceiro par, que ele fala, aí ligado à cultura, raça, religião, cultura. O bárbaro era o nome que eles usavam para distinguir da cultura civilizada greco-romana da época. E entre os bárbaros, os citas eram tidos como extremamente rudes e atrasados. Então, o Paulo quer dizer aqui, o bárbaro, aliás, nem o cita, que é o bárbaro dos bárbaros, não quer dizer nada. Se tornou-se nova criatura em Cristo. A cultura não é barreira no cristianismo. Cultos e incultos, poucos letrados e muitos eruditos, seja o que for, devem conviver perfeitamente bem, em amor cristão, em consideração. Obviamente, a conversa entre um homem muito culto e um muito inculto, ela vai ser limitada. Dois homens cultos vão ter a tendência de conversar mais gostosamente do que um homem culto e outro não. E dois incultos vão conversar gostosamente mais do que um
em culto com um culto lá. Mas não é isso que estamos falando, não é uma questão de maior assimilação em termos sociais ou coisa assim. Não, não, não. É uma questão de consideração, de respeito, de amor e dignidade cristã. Idêntico. Eu gosto de dizer que os homens são nivelados por baixo, no sentido de que são todos pecadores. E quando se convertem, são todos crentes, porque alguém pagou por aqueles pecados deles. E nenhum deles pagou os próprios pecados. Cristo pagou. Então, somos todos iguais. Talvez a pior ofensa que você pudesse fazer a alguém era assim: pecador! Ele ia orar para vocês: pecador também! Aí o que valeria é dizer assim: quer saber de uma coisa? É mesmo. Todos dois. Não queremos troco aqui um para o outro, né? Não tem troco nenhum. Tu é crente? Sou. Também sou. Então nós somos ex-perdidos e somos crentes em Jesus Cristo. Amém. Amém. É isso aí. Toca para frente. É isso aí. E, por fim, escravo e livre, ou seja, situação social. Nós não temos escravatura hoje, pelo menos aqui no Brasil, mas podemos estender esse conceito a grupos com grandes contrastes sociais: patrão, empregado, dominado, dominador, rico, pobre, poderoso, sem poder e coisas desse tipo. Que isso nós temos muito, esse contraste. E no cristianismo não há lugar para essas barreiras. Lembro-se, vocês são da igreja, que uma das coisas que eu comentei quando viríamos aqui para as dunas era que esse bairro tem uma característica de que tem pessoas muito ricas morando aqui bem pertinho de nós e pessoas bem pobres morando bem pertinho de nós, tanto na frente quanto atrás, em duas favelas que tem. E desde a outra sede eu venho dizendo: ótimo, porque todos eles, ricos e pobres, poderosos ou não, são pecadores. Os que não têm Cristo, pecadores não perdoados, destinados ao inferno, como nós, crentes, éramos também, mesma coisa. Não tem nada de melhor, mas recebemos uma fé, exercemos esta fé, nos arrependemos dos nossos pecados e nos tornamos, então, salvos em Cristo. E é isso que nós queremos para as pessoas que cheguem aqui sem Cristo. As que chegam aqui com Cristo e querem, de alguma forma, se congregar, por algum motivo, A, ou B ou C, serão, em tese, bem-vindas, e teremos doutrina e cor desse tipo examinado e tal, mas são bem-vindos. Mas o não crente que entra por ali, convidado ali, se ele vem da favela da frente ou de trás, ou vem de uma mansão aqui vizinha, tanto faz. E se não for assim, estamos falhando como igreja. Encerrando, porém, Cristo é tudo em todos. Quando ele diz aqui: não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, nem escravo ou livre, porém, ele dá o adversativo. Porém, o que interessa mesmo é que Cristo é tudo em todos. Para ele ser tudo em todos, ele precisa ser tudo em cada um, individualmente, claro. Novamente, a pergunta para você. Ele é tudo para você? Só você pode responder. Ele é seu Senhor absoluto? Ele é tudo em todos. Então, se você é crente em Jesus Cristo, você pode dizer: sim, Ele é o meu Salvador. Sim, Ele morreu e pagou os meus pecados e Ele vai me levar para o céu. Ok. Mas eu insisto que isso não é tudo. Falta mostrar aqui, enquanto nós vamos tomar posse da vida eterna lá, falta mostrar, talvez juntando tudo o que eu disse até aqui, mostrar que você realmente leva muito a sério o fato de dizer que é um crente no Senhor Jesus Cristo. Isso é uma afirmação pesada para se fazer. Talvez muito melhor do que dizer que é evangélico, que é um nome que está muito frouxo hoje, quase sem fronteiras. Eu, pessoalmente, prefiro dizer que sou crente em Jesus Cristo. Raramente eu digo que sou evangélico, até evito esta palavra atualmente, porque a gente vê cada
figura na mídia, no submundo e nas igrejas, boas e ruins, de todo tipo. Você vê gente preso hoje, grande personagem no país, se chama evangélico. Eu vou dizer que sou evangélico? Não, prefiro dizer que sou crente. Mas se ele disser que é crente, dá no mesmo. Eu acho que ele não vai dizer que é crente, que é um nome muito menos utilizado hoje, que ainda serve, como na época o protestante. Precisava uma certa coragem para dizer que é protestante, um tempo atrás. Levava pedra, eu conheci, pessoas levaram pedra lá em Juazeiro, 50, 60 anos atrás, que eram protestantes. E uns diziam bodes, chamava de bode. Então, esse tipo de identificação pelo nome pesa. Diga que é crente em Jesus Cristo. Provavelmente vão olhar para você assim, olha assim, não entenderam bem não, mas tudo bem. Deve ser evangélico. Então é. Mas fica aí. Você sabe o que é Cristo para você. Se Ele é tudo na sua vida. E em todos, claro, em todos os crentes, não deve haver um só que não esteja debaixo totalmente do jugo do Senhor Jesus Cristo. E o fato de Cristo ser tudo em todos é tão forte que as outras condições raciais, culturais, sociais, etc., ficam sem efeito. Então, graças a Deus pelo novo homem que você é. Irmão em Cristo, irmã em Cristo. Pela nova criatura que você é. Ótimo. Porém, não fique estagnado dizendo isso o tempo todo. Prove que você é um novo homem em Cristo. Você é uma nova criatura. Mostre como, se renovando dia a dia, no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo e aguardando as transformações que vêm naturalmente, por providência do Espírito Santo. Então, eu deveria dizer sobrenaturalmente, pela administração do Espírito Santo em você. Procure conhecer mais a Cristo, crescer no conhecimento dele, e você vai ver como o Espírito Santo, cujo ministério principal não é fazer as pessoas orarem em línguas, ou profetizarem, não. O principal do Espírito Santo no coração do crente é glorificar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes até de maneira discreta, mas glorifica e santifica e faz com que o crente se torne cada vez mais parecido com Cristo. É assim que se prova que se é um novo homem. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a mostrar para este mundo e para os irmãos em Cristo que somos novas criaturas, sim, que temos prazer em conhecer a Cristo cada vez mais. E se tem alguém, Senhor, que vai ouvir esta pregação ou já ouviu, que ainda resiste a Cristo, permita-se que essa pessoa seja tocada pelo Teu Espírito, seja levado pela própria mente e vontade, uma vez tocado pelo Teu Espírito, à prática da fé e à entrega e submissão total ao Senhor Jesus Cristo. Sejas Tu glorificado em tudo o que foi dito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.